essa sexta-feira à noite, eu queria que vocês podiam estar em um monte de lugar, vieram para cá para a gente trabalhar um pouquinho de simulação. Vamos fazer uma rodada rápida de apresentação, para todo mundo ver o movimento de vocês. Por favor, se apresentem aí para todo mundo. Meu nome é Alan, estou na fase de enfermagem, sou bombeiro voluntário aqui no Caçador e no momento não trabalho. Eu sou o Cleverson, trabalho no mercado e estou cursando a terceira fase de enfermagem também. Sou Daiana, coordenadora administrativa do curso de medicina. Eu sou a Mariana, sou técnica de enfermagem, estou cursando a terceira fase de enfermagem e trabalho no hospital. Sou Janaína, já sou técnica de enfermagem, atualmente estou cursando a terceira fase e trabalho no clínica de cardiologia. Então, meu nome é Miguelson, eu sou técnico de segurança de trabalho e estou também na terceira fase de enfermagem. Meu nome é Andressa, eu sou a técnica responsável pelos laboratórios de biologia e saúde aqui da universidade. Nelson Legal, eu sou médico da Sociedade Clínica Médica e professor lá da Universidade de Meu nome é Eduardo, sou médico cirurgião, mas sei professor aqui da casa. Se apresenta para nós. Eu também. Eu sou a Helena, eu sou acadêmica de jornalismo e eu tô aqui só para filmar vocês hoje, se vocês me permitem. Eu sou Fernando, sou médico, sou especialista em clínica e cardio e trabalho com educação médica. Sou diretor de uma faculdade lá em São Paulo. E estou com vocês para a gente discutir uma coisa que é habilidades. Essa primeira parte ela vai ser mais direcionada aos nossos docentes. O curso de medicina do primeiro à oitava etapa, a gente já sabe o que eles precisam a cada semestre saber. Então, por exemplo, já está muito claro, o aluno de medicina no final da primeira etapa deve saber fazer anamnese, estruturalmente, ter toda a noção de acolhimento do paciente, saber sinais vitais completos, saber antropometria adulto, pediátrica, idoso, gestante e acamados. Então, no final do primeiro ano ele tem que saber, no semestre ele tem que saber isso. No final do segundo semestre, que é exatamente onde a gente está entrando, quando você olha no caderno, está escrito o que a gente quer. Então, ao final do segundo semestre, ele precisa aprimorar a anamnese. Então, tudo que eu vou fazer do ponto de vista de habilidades tem que envolver aprimoramento de anamnese. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom. Aprimoramento de anamnese. Mas eu tenho práticas específicas. Exame físico geral. Objetivos de exame físico, o geral qualitativo, o geral quantitativo, cabeça e pescoço, faces, horoscopia e otoscopia, incluindo cadeia ganglionar. Então, no final do segundo semestre, ele tem que saber isso aqui. Então, ao estruturar oficinas práticas, aulas práticas, eu tenho que olhar para isso. Mas por que nós temos que fazer isso? Porque o curso começou agora. Só por isso. Porque, por exemplo, o que vocês fizeram no primeiro ano já está gravado. Se eu trocar um docente de primeiro ano, ele já sabe o que tem que ser feito. Já foi desenhado. Então, a peculiaridade da primeira turma é essa. Os professores em ato e construindo os planos de aula especificamente para os objetivos. Então, quando vocês receberem o caderno do segundo ano, vocês vão receber esse mapa aqui. Esse é o mapa conceitual do segundo semestre. Ele deixa muito bem claro o que precisa fazer aqui, e ele deixa bem claro quais são as oficinas que vocês têm que trabalhar. Então, vocês têm oficinas estruturadas para trabalhar oficialmente 3. Uma a cada 2 meses, uma por ciclo. E todos esses elementos, de uma forma ou de outra, têm que estar articulados. Outras coisas importantes que os alunos, e aí são genéricas, é o que? Comunicação,
documentos médicos, ética, sigilo, linguagem verbal, não verbal, aí vai mais para o pessoal que está trabalhando habilidade de comunicação. Mas o grande primeiro passo é entender o que o semestre espera de habilidades. Então o segundo semestre espera isso e isso. Bom, toda vez que eu pego esse tipo de coisa, e hoje nós vamos trabalhar especificamente suporte básico de vida. Bom, toda vez que eu trabalho uma temática, eu tenho que me fazer basicamente 5 perguntas. Seja qual for daquela, horoscopia, otoscopia, são 5 perguntas. Primeiro, qual que é a principal referência sobre o assunto? Então, se eu estou falando em horoscopia, eu vou ter que pegar algum documento da Sociedade Brasileira de Otorrino, ou pegar um livro de semiologia do Porto, que vai me dizer que eu tenho sobre aquele assunto. O que o aluno precisa saber nessa parte da formação? Porque, por exemplo, a horoscopia, ele não tem que saber, por exemplo, funcionar um abscesso de orofaringe. Não é nessa fase. Mas ele tem que ver as tonsilas, a úvula, ele tem que entender o que é um abscesso ali, ele tem que entender o que é hiperemia, ele tem que entender uma palpação externa, gânglios, isso é o suficiente para essa fase. Como que eu vou fazer para que ele aprenda, por exemplo, a palpar e fazer a horoscopia? Um vai fazer o outro. Eu vou precisar do responsável, um técnico de laboratório para ser ator? Eu vou fazer isso no boneco? Eu vou começar aqui no morfofuncional, vou mostrar a anatomia, depois eu dou uma pessoa? A outra coisa, eu vou mandar o material previamente para ele? Eu vou trabalhar na sala de aula invertida? Então, por exemplo, para a aula de hoje, eu poderia ter trabalhado, se eu quisesse, essa primeira folha previamente com os alunos. Esse aqui. Aqui está o resumo do BLS. Eu poderia ter trabalhado previamente com eles. Optei por não trabalhar. Eu poderia, por exemplo, ter enviado para eles previamente os vídeos que eu vou usar. Optei por não enviar. Optei por fazer tudo aqui em ato. Tá? Mas eu posso enviar previamente. Isso facilita para vocês no seguinte ponto. Você garante que os princípios básicos ele estudou em casa. Você não precisa vir aqui ensinar o beabá. Porque o beabá você deu para ele estudar em casa. Esse é o princípio da sala de aula invertida, que a gente sempre fez ao longo da vida, nunca parou para se perguntar. Eu não preciso de um especialista como vocês para ensinar para ele, olha, 5 centímetros, olha, o ritmo da musiquinha. Isso o vídeo da internet ensina, isso é o básico. Isso qualquer vídeo na internet ensina, eu vou mostrar para vocês. Vocês têm que vir aqui para mostrar o aprofundado. Então, quando o aluno fala, eu senti que ele não aprofundou. Não aprofundou porque vocês deram o básico para ele, o básico vocês não precisavam dar. E eu vou lapidar isso, fiquem tranquilos. E segundo, como é que eu vou avaliar? Então vamos responder essas perguntas. Quais são as referências? Suporte básico de vida, referência BLS, ponto. Não preciso pegar múltiplas referências nesse momento do curso, não. Diferente de quando eu tiver, por exemplo, com um aluno na 8ª etapa, que aí eu vou ter que trabalhar contextos de UTI, contextos mais complexos. Mas aqui é simples, é o suporte básico de vida. Minha leitura é simples, uma única referência, não preciso complicar. O que o aluno tem que saber? Então essa pergunta é a mais importante. Por isso que o professor de habilidades ele tem que ser médico. A pergunta é, o aluno do segundo semestre de medicina tem que saber o que do suporte básico de vida? Ele está no mercado fazendo compra, alguém cai do lado dele, o que ele tem que saber? Diagnosticar uma parada cardiorrespiratória, acionar a cadeia de sobrevida e pedir ajuda, iniciar uma massagem cardíaca efetiva, saber sobre manobras de engasgo e minimamente sobre suporte ventilatório. Esse é o meu objetivo. Não quero ensinar ele a mexer com o ambu, não quero ensinar ele a fazer nada invasivo. Vou trabalhar com 5 objetivos simples. E aí eu vou operacionalizar nesses objetivos simples. Então, como que eu vou operacionar? Eu vou fazer uma simulação com um cenário de baixa complexidade, envolvendo simuladores de baixa fidelidade.
os torsos para fazer massagem. Então lá, não vou usar o meu. Vou usar o simulador que tem lá. Vou usar 2. Levantem a mão os atores. Quantos atores eu amei? Bom, mas na prática a gente vai poder? Claro que pode. Na prática vocês podem. Para fazer horoscopia, otoscopia, ou passar no ganglionar. Podem. É só acionar com a DAI, isso é absolutamente possível. E vou usar vídeos de referência no assunto. Então é isso que eu vou usar. É dessa forma. Se você fosse fazer horoscopia, o que você faria? Ia usar atores, ia usar a mesa anatômica e ia usar um simulador de baixa fidelidade. Primeiro ia vir aqui, ia mostrar a anatomia, depois ia no boneco, ia mostrar a anatomia tamanho normal, depois um aluno examinando no outro. Aí a otoscopia, como você faria? Mesma coisa. Vem na mesa anatômica, tem o simulador de otoscopia, um aluno vendo no outro. Mas exame físico ganglionar, como você faria? Mesma coisa, mesa anatômica, aí o simulador não tem gânglio para palpar, um palpando no outro os superficiais, e quando fossem os profundos, que aí não dá para um aluno palpar o outro, a gente discutiria com o pessoal do IESC para isso acontecer na rede. Então essa articulação é importante. Faces. Como é que você treinaria faces? Iria pegar, isso já está no caderno de vocês, um PowerPoint com 40 faces diferentes e o aluno vai classificando. Então essa coisa da habilidade, ela tem que ser dinâmica. Ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser testada, retestada. Para suporte básico de vida, era isso que eu faria. Bom, e como que eu articulo isso com as outras coisas? Porque não é só suporte básico de vida, e não é mesmo. Eu falo de suporte básico de vida, mas eu estou falando de exame clínico geral. Ele tem que olhar a pessoa, ele vai ter que tentar palpar pulso, ele vai ter que chamar a pessoa, se articula com outro objetivo. Suporte básico de vida tem a ver com aspecto ético. Eu posso trabalhar ética no suporte básico de vida. É ético um aluno ver uma parada e não atender? É ético ele aproveitar daquele momento para ter uma proximidade maior com a vítima? Então esse tipo de discussão eu posso trazer. Plano de cuidados. Eu articulo o plano de cuidado. O que eu estou fazendo aqui, eu já chamo ajuda, já mando ligar para o SAMU, eu já preparo. Isso é articulação de plano de cuidado. Baseado nas melhores evidências. BLS, suporte básico de vida, American Heart. Vou usar vídeo para educação médica, vai mexer em inspeção, vai usar técnica semiológica e semiotécnica, vou trabalhar a segurança do paciente nesse aspecto, não transformar uma vítima em duas. Então há um conjunto de articulações que olha do objetivo de todo o semestre, o tanto de coisa que eu consigo. Posso trabalhar sigilo. Então entendam que é importante eu olhar para o que eu estou fazendo e sempre olhar para esse mapa, para essa planilha. Segundo, como que eu vou avaliar? Eu vou enviar material previamente? Então, idealmente, sim. Eu enviaria esse texto que eu mostrei para que eu acabei de dar para vocês. Idealmente, eu enviaria para o aluno uma semana antes, dizendo, daqui uma semana nós temos oficina disso. Leia. Antes eu faria. Como vai ser a avaliação? Eu faria cenário de baixa complexidade no modelo OSCE. Uma plaquinha na porta, dentro da sala tem um paciente que você precisa abordar. Ele vai abordar, eu vou estar atrás do espelho vendo ele abordar e massagear. Nós vamos trabalhar isso hoje, mas não no contexto do suporte básico de vida. Nós vamos trabalhar no contexto das coisas do primeiro semestre que vocês já fizeram. E faria uma avaliação de múltipla escolha. Faria uma prova escrita. Aqui eu estou testando se ele sabe do assunto. Aqui eu estou testando se ele sabe fazer. São níveis diferentes. Para não formar teóricos. Eu preciso formar pessoas com noção prática. A partir disso, eu componho a história do plano de aula. Então o que é o plano de aula? Vamos lá. Objetivo. Título da aula: suporte básico de vida. Objetivo:
Apresentar o suporte básico de vida sistematizado. Objetivo específico. Aqueles 5 tópicos que eu pus. Treiná-los para parada, cadeia de sobrevida, massagem cardíaca, manobra de engasgo e suporte mínimo. O que você vai fazer? Cenário de baixa complexidade, tudo aquilo que eu pus lá atrás. Que ferramenta? O que eu vou usar e como eu vou avaliar. Qual a referência? Material que eu enviei. Então, quando a gente fala plano de aula, na verdade é a resposta a 5 perguntinhas. Que tem que ter. Quando? Agora. Mas e o próximo? O próximo não tem que ter. Quando eu tiver uma segunda etapa e outro professor vier, você vai entregar isso aqui para ele pronto. E por que os professores de habilidade têm que fazer isso? Porque vocês que têm a noção exata do que um aluno de segundo semestre precisa saber sobre parada cardíaca. Dificilmente outros profissionais vão ter essa noção clara. Dificilmente outros profissionais vão saber o que um aluno de segundo semestre tem que saber de otoscopia, de horoscopia, de gânglio linfático. Então, esse olhar de vocês, e não precisamos de coisas complexas. Margem de texto, 10 referências bibliográficas, ele é simples, conciso e objetivo. Ao responder as 5 perguntas, eu chego nisso. Tá? Bom, diante disso, nós vamos nos nossos cenários. Eu tinha a impressão que o sistema de som já estava instalado. Como não está, os professores vão ficar sempre do meu lado. Mas habitualmente isso acontece com vocês atrás do espelho. Tá bom? Vamos lá. Times, vocês vão combinar as regras do jogo. Sempre com as pessoas do laboratório que vão ser os autores de vocês. Os alunos nunca vão saber. Tá? Então, cenário 1. Cadê a dupla do cenário 1? Pode ser? Bom. Cenário 1. Você está no chão já. Do jeito que é, você acha se quiser. Bom, o cenário é o seguinte: era um homem de 30 anos. Ele estava numa academia. Estava fazendo uma atividade esportiva. E de repente ele caiu no chão. Tem uma pessoa do lado que vai prestar o primeiro atendimento assim que ele caiu no chão. Ok? A partir de agora, o cenário é aqui. Caso a pessoa que está prestando socorro precise de ajuda, ela vai dizer exatamente o que ela precisa. Se em algum momento ela precisar de algum dado vital, ela vai olhar para mim e eu vou responder. Tá bom? Cenário 1, 2, 3, valeu! Moça, liga pra emergência, por gentileza. Moça, me ajuda a abrir o casaco dele aqui pra nós afrouxar. E vamos segurar. Me ajuda a virar ele de lado depois que você afrouxar. Pode abrir. E nós vamos lateralizar ele. Aí. Conseguiu o contato da emergência? Sim, já está ouvindo. Parou. Ok. Então segura aí. Na impressão de vocês, o que estava acontecendo com essa pessoa? Ela estava fazendo atividade física e de repente caiu no chão. É uma possibilidade. Essa pessoa, ela tinha algum sinal, na opinião de vocês, que ela estava em parada cardiorrespiratória? Não. Por quê? Porque ele estava responsivo. Ele respondeu, então ele não estava em parada. E ele também estava respirando. Me fala, como que você testou ele se ele estava respondendo? Como é que você testou se ele estava respondendo? No toque. E aí? Ele não movimentou, mas ele estava com movimentação, então em parada não identifica. Ótimo. Apresentou pulso. Onde você checou o pulso? Quanto tempo você acha que a gente deve checar esse pulso aí? Como aqui é uma situação emergencial, eu checaria em torno de 30 segundos. Tá. Ok. Digamos que você encostasse nele, ele não tivesse tremendo, ele tivesse absolutamente parado. Paradão. Mas estivesse respirando. Estivesse respirando? É. Eu checaria o pulso, ele apresentaria pulso. Tem pulso. O que você faria? Oi? Movimentação torácica. Tem movimentação torácica. Não, você estava respirando normal, tem pulso, só não estava respondendo.
Acionaria de qualquer forma a emergência, porque como ele não está consciente. Ótimo. Pode ter sido uma queda de pressão, devido ao Isso. esforço da atividade. Maravilha. Hã? Também. Ele está de olho fechado. Então o que a gente está discutindo aqui? Como que eu faço diagnóstico de alguém que eu encontrei desacordado? Digamos que fosse uma pessoa, mudando o cenário, um bêbado dormindo. Que cuidado que eu tenho que ter na hora de chamar? Você teria alguma ideia? Primeiro, eu tentaria o primeiro contato, né? Uhum. Chamaria, né? Moço, não respondeu, checaria pulso. Certo. Na segunda etapa, já acionaria, né? Porque eu checaria o pulso, já acionaria uma unidade de emergência. E aí, nesse momento, né, verificando se tem pulso, aguardaria o início do socorro. Se ele não tiver pulso, aí provavelmente iniciaria a massagem. E toda vez que a gente for ter o primeiro contato, a gente sempre tem que tomar cuidado de usar uma posição de bloqueio. Qual que é a diferença dela chamar com a mão direita e dela chamar com a mão esquerda? Vocês acham que tem alguma diferença? Eu acho que Tem tem, defesa. porque a pessoa pode se assustar e reagir Então, vai com a mão esquerda, tenta dar um murro na cara dela. Chama o outro aqui. Vamos. Ele dá. Ele dá. Ele dá, ele acerta. Tente palpar ele de um jeito que ele não acertaria. Do jeitinho que você estava, inclusive, estava bom. Carinha. Aqui na lateral. Mas indiferente, dependendo do Se eu for com a direita, eu ainda tenho referência. Então, vai naquela posição lateral que você estava. Isso aí, cara. Se tiver nessa posição. Não, tá. Aí você faz assim. Tenta tocar com aquela mão agora, cruzando o braço dele. Aqui? É? Aqui? Tenta dar um. Então, na verdade, usar algo que, mesmo que ele mexa, ele não vai te atingir. Porque, de repente, pode ser uma pessoa que está deitada. Muito bem. Essa dupla, parabéns. Obrigado. Palmas para a dupla. Então, a gente está discutindo aqui os sinais que eu preciso ter ideia para trabalhar uma parada. Tá? Quem que é a dupla 2? Bom, dupla 2. A dupla 2 é o seguinte. Na dupla 2 a gente vai usar um recurso que chama congela. E vocês vão entender por quê. A dupla 2 é uma mulher de 22 anos. Há 30 minutos ela acabou de ser vítima de um acidente automobilístico. Ela está na cena, ela saiu consciente, ela estava do lado do carro, estava conversando, estava muito nervosa, mas ela estava queixando de muita dor na barriga. E aí, de repente, antes da chegada da ambulância, ela caiu no chão. Tá? Tem alguém que vai fazer o primeiro contato, se ele precisar de ajuda, ele vai avisar vocês. E num dado momento, quando precisar sinal vital, vai me perguntar, e num dado momento eu vou falar congela. E aí eu explico o que acontece depois. Valeu! Alguém me ajuda? Ela não te responde. Conta alto. Quanto tempo você esticou o pulso? Vai lá, conta alto. Tá sem pulso. Tá sem pulso. Me ajuda a virar ela, por favor. Arruma a perna. Moça. Não responde. Alguém liga pra emergência? Ainda nada. Nada. Tem que iniciar a massagem cardíaca. Congela. Vira 180 graus. Vem aqui do lado que você estava. Continua sendo. Eu A gente preciso não de pode você a linha levantar. cervical dela. Conta o que você está fazendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Congela. 10. Congela, você vai voltar. Me conta como é que você escolheu o lugar para fazer massagem. Então tem que ser 2 dedos acima do apêndice tifoide, Uhum. posicionar a palma da mão Uhum. e iniciar as compressões. Tá bom. O que mais? Me fala dessa compressão. O que você sabe sobre essa compressão? Ela tem que atingir, o tórax tem que abaixar em torno de 5 centímetros. Certo. Para a gente conseguir atingir o órgão para tentar fazer ele voltar. Qual que é a frequência ideal? Você sabe? Seria Se não souber, fica tranquilo. frequência como assim? Quantas vezes você vai Normalmente, massagear por minuto? 30. Ah. Se a pessoa não voltar, então ventila 2 vezes e volta com pressão. Mais 30. E nesse caso que a gente não vai... Bom, tudo bem. Vai lá. Então faz, posiciona. E aí, vamos lá, pode posicionar.
No caso, a pessoa tem que alinhar a cervical para passar o ar pelas vias aéreas. Por isso que eu pedi para Existe alguma coisa que ele pode fazer para ajudar? Tem alguma manobra? Na verdade, eu acho que não. É só alinhar mesmo. Tá. E se acaso a pessoa voltar, então ele me daria um sinal também. Então seria uma ajuda. Ok, então faz. Sim. Reparem que nessa hora eu não estou dando instrução nenhuma. Estou deixando rolar. Não dá instrução. Não dá instrução. Deixa rolar. Na hora do vídeo, o vídeo começa a dar instrução. Então essa teoria é a seguinte. Primeiro eles estão entrando na água. Daqui a pouco eu vou ensinar a nadar. Perfeito. Pausa para a dupla. Agora que eu Já mortou. Cadê a mãe? Mãe, vai aquele cantinho. E aí vocês estão numa fila de UBS. Fila de UBS, aquela coisa, né? Lotada a portaria. E aí tem uma mãe com um bebê de 6 meses. E ela vai, e de repente esse bebê começou do nada a tossir, tá chorando, tá ficando desesperado, começando a ficar cianão, tá bem roxo, e a mãe tem pânico, tá? Sentada a mãe, 3, 2, 1, mãe. Ai, meu Deus, me ajuda, ele não tá respirando. Tá respirando? Você sabe me dizer se ele tava com alguma coisa na mão? Ele tava comendo uma bolacha. Comendo uma bolacha? Meu Deus do céu. Ele está engasgado. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas só um pouquinho, ele tá tentando ajudar o seu bebê, tá? Congela. Ok. Vimos o cenário, vimos a conduta, certo? Obrigado. Último cenário. Pode trocar o cenário. Cadê os atores do último cenário? Homem, 23 anos. Ele estava num churrasco da turma. De repente ele começou a tossir de forma desesperada, com a mão no pescoço. Valendo. Moço. Tá. Digamos que o moço, vou sacanear, tá no chão. Não se destruiu. O moço caiu no chão. Deita no chão. Moço. Essa parte a gente não tinha combinado. Nós vimos uma manobra no paciente de pé, mas digamos que demorou para chegar e o paciente está deitado. Alguém tem ideia de como faria essa manobra? Teria que ser para cima. Hã? De frente. Teria que ser de frente para o paciente. Vamos lá então, me mostra. Teria que primeiro checar os sinais dele, ver se ele tinha movimento respiratório, ver se ele estava consciente, alguma coisa, se ele estivesse inconsciente. Você iniciaria. Vai abrir a boca dele? Pressão, verificando se ele Você não viu nada, não dá para ver um pedaço de carne, tolete de carne. E a compressão seria exata a mesma que ela estava fazendo, só que movimento. Isso. E como é que você faria ela? Faria nessa posição mesmo? Eu faria nessa posição aqui. Nessa posição. Nessa que você está. Alguém faria diferente? Eu acho que se eu ficasse por cima do paciente, talvez eu conseguisse ser melhor. Não, força maior não. Isso. Tá bom. Ok, levantem uma salva de palmas para os atores. Então a gente trabalhou aqui de uma forma desarticulada 4 cenários. De uma forma bem desarticulada, bem superficial, mas agora a gente vai assistir um vídeo de referência, tá bom? E depois a gente vai voltar para fazer alguns outros cenários ou talvez os mesmos. Vamos lá ver o vídeo de referência. Então o que faremos é o seguinte: nós vamos assistir alguns vídeos de referência e vamos fazer algumas discussões. Primeiro, eu quero ouvir os atores. Vamos lá, cenário 1. Cenário 1. Como você acha que ela foi no cenário 1?
Na verdade, sim, por ser uma simulação, né, a gente acaba tendo um pouco de trabalho. Certo. Mas creio que se fosse na vida real, vivenciado isso, seria totalmente diferente, né? Porque você pega meio desprevenido, né? Alguém faria alguma coisa diferente no cenário 1? Alguém te dá alguma ideia? Faria alguma coisa diferente? Depende da situação do como você está olhando o cenário. Chegou ali, e aí possivelmente isso seria uma condição. Do jeito que está agora parece uma confusão. A primeira coisa, se você é da área, você se apresenta. Você vai apresentar, fala que vai ajudar, fala sempre ali. Em segunda situação, se ele tivesse você é uma pessoa leiga, você não só a instrução que seria segurar a cabeça. Cabeça e pedir ajuda. Cabeça e pedir ajuda. Muito bem. Como você acha que você foi no cenário 1? Avaliação de como. Você. Assim, como a minha parecia ser uma coisa compulsiva fora do ambiente de emergência, a questão de lateralizar, estabilizar a cabeça para evitar que tivesse bater, se tivesse um trauma em decorrência de já ter caído, né? Eu acredito que nos procedimentos em si, de primeiro momento, tenderiam necessário para o ambiente. Perfeito. Aí agora, se fosse dentro do ambiente hospitalar, Você faria outras coisas. mais bom. Cenário 2. Cenário 2 era a moça do acidente. Como você acha que ele foi? Ele fez o primeiro atendimento ali, né? Como ali, no atendimento que ele já fez, ele já era uma pessoa instruída, né? Se não fosse uma pessoa instruída no caso, é o básico, nem sempre todos sabem, né? Então seria. Mas e ele? Olha pra ele. Como ele foi? Alguém faria alguma coisa diferente no cenário 2? Como você acha que você foi? Eu acho que quando a gente está numa questão real, a gente sempre pede ajuda mesmo. Então, e também a única coisa que eu acho que não deveria ter sido feito, mas que foi necessário, seria mexer na vítima, porque a gente não sabe as lesões internas. Se ela tinha sofrido acidente, talvez tivesse uma hemorragia ou quebrado alguma coisa, então no movimentar a vítima podia aumentar a lesão. E nesse caso, você acha que precisava mexer ou não? Sim, porque senão não conseguiria fazer a massagem cardíaca. Muito bom, isso aí. Cenário 3 foi o bebê. Mãe, cadê a mãe do bebê? Como que o socorrista foi? Os dois socorristas te ajudaram? Eu acredito que eles têm muito bem. A gente falou, foi só uma brincadeira. Claro, se fosse uma situação real, provavelmente a mãe estaria bem mais agitada, estaria, né? Mas eu creio que eles conduziram bem. Na hora que eu pedi ajuda, ele já pegou o neném, já virou, já fez o procedimento corretamente. Eu imagino que corretamente, né? Socorristas, como vocês acham que vocês foram? Que nem ele na parte da manobra foi bem, e eu tentando acalmar a mãe, porque no momento que ele iniciou a manobra, a mãe não sabia da situação. Então você também tem que ou afastar, porque às vezes numa tentativa no desespero ela vai chegar em cima, vai tentar. Então tem que ter essa visão também da mãe. Então o familiar, no caso, ou afastar ou então orientar. Né? Cenário 4, como ele foi? Não, quadrado. Como ela foi? Eu acho que ela foi bem. Foi bem. Porque geralmente quando a gente aprendeu aquela parte ali, a professora falou que a gente deveria fazer daquele procedimento também. Como você acha que foi? Não, acho que eu fui bem. Acho que foi bem. Eu fiz um combinado, né? Combinamos, que era pra ele cuspir no terceiro apertão. E não era pra ser no chão, né? Alguém fez alguma coisa diferente no cenário 4? Então isso é a técnica de debriefing. Primeiro, o ator fala como ele se sentiu, e ele sempre abre a jogada, sempre o ator que fala. Como ele foi, como ele se sentiu e como foi a atuação da pessoa nele. Segundo, a pessoa que agiu fala como ela acha que ela foi. Por fim, fala o adulto, o parceiro, quem acompanhou, e só então o profissional daí vem com a parte técnica. Bom,
Nós vamos assistir 2 vídeos. Parada cardiorrespiratória é um dos assuntos mais importantes que tem. Ouso dizer que está aí entre os 5 assuntos mais importantes da prática em saúde. Nesse momento a gente poderia dar uma aula para eles específica sobre parada, uma aula mesmo estruturada, não tem problema, mas pelo tempo eu vou fazer uma coisa bem objetiva. Então eu vou mostrar para vocês como é que o mundo trabalha o ensino de parada cardiorrespiratória para leigos. Esse é o problema. A gente acha que tem que ensinar parada cardiorrespiratória para profissionais da saúde. E o pior, médicos. E o caminho não é esse. Eu tenho 15 anos de formado, já fui responsável por UTI, por enfermaria cardiológica. Se eu diagnostiquei presencialmente 5 ou 6 paradas, eu presencialmente, foi muito. Porque normalmente alguém que diagnostica e me chama. Ou é um técnico, ou é a enfermagem, ou é o acompanhante. São eles que falam, está acontecendo alguma coisa estranha, chama o médico. E aí o médico vem e atende. Então não as que eu atendi, mas as que eu diagnostiquei. Para vocês terem uma ideia, o que acontece no hospital, gente, é 8% do que acontece fora do mundo. Então, assim, 92% das paradas são fora do hospital. São em casa, são em domicílio. Então, parada é assunto para leigo. E a gente precisa difundir isso para leigo. O mundo inteiro faz isso. Eu vou mostrar como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos. Não é isso, tá? Isso é a propaganda. Vamos pular agora. Isso. Vamos destrinchar esse vídeo. Esse vídeo, em 2014, a partir de 2014, reduziu as mortes americanas pré-hospitalares em 8%. Esse vídeo poupou milhões de mortes. Esse vídeo. Então ele trabalha alguns conceitos que são bem interessantes. Então o primeiro conceito. Parada acontece fora do hospital, na maioria das vezes. Parada acontece no momento em que você está fazendo um estímulo de uma pessoa predisposta. Um pouco acima do peso, fazendo... Bom, parada é sempre uma situação de emergência que ninguém sabe o que fazer. E ele diz que tem 2 passos para serem cumpridos. Agora, o que mudou a parada foi a música. Esse é o ritmo da massagem. 100 por minuto. Olha lá. A música. Ó, 2 passos.
que é ligar, massagear rápido e forte. Então aqui eu vou trazer alguns conceitos que estão nesse papel que eu dei para vocês. O que é rápido? 100 massagens por minuto. Nem mais nem menos. 100 por minuto gravado. O que é forte? 5 centímetros. E essa é uma mudança muito interessante do ACLS de 2002 para 2014. O de 2010, aliás, ele falava assim, ó, aproximadamente 5, aproximadamente 100. O de 14 ele cravou esses dados e o de 18 manteve os dados. Então são 5 centímetros e são 100 por minuto. E na criança, aproximadamente 1/3 do diâmetro anteposterior do tórax. Reparem no vídeo, agora olhem o vídeo com esse olhar. O olhar de você massagear rápido, massagear forte. No ritmo da música. Ligue 911. Massageie rápido e forte. A música. Detalhe. Vamos lá. Tem um detalhe importante. Na hora da massagem, e aí agora que a gente voltar lá eu vou mostrar isso, o braço ele é sempre esticado. O que faz força é o peso da coluna e do corpo. O braço ele não faz esse movimento. Tá? Reparem no braço da atriz. Tronco reto, braço sempre reto, o que faz força é a coluna. Ó, o braço sempre reto. Ever happened to you? Almost gave us your raise based on film titles. Okay? E chama ajuda. Bom, vamos pro vídeo 2. Aí os ingleses também fizeram um vídeo, análogo dos americanos. My name is Billy Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. Mesma música. Forte e rápido. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or ain't breathing, não responde. Olha lá. Hiperestendido. Uma hora eu te perguntei lá, existe alguma coisa especial que eu faço com a via aérea? Tem. Manobra de chin lift e de outrest. Olha o que é de chin lift, ele faz aqui bonitinho. Hiperextensão com abertura de cavidade oral. Fica vendo. Here's one I made earlier. First thing you do is you check him over. If you ain't responsive or ain't breathing, always make a noise like this. Then his heart stopped working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999. Then you do hands only CPR and no kissing. You only kiss your missus on the lips. What? Essa frase dele é importante. Não tem mais respiração boca a boca. Não faz mais respiração boca a boca. Tá? A menos que você tenha uma evidência muito clara que a hipóxia é a causa da parada, você não faz respiração boca a boca. Ele até brinca aqui sem beijos. First thing you do is you check him over. If you ain't responsive or ain't breathing, always make a noise like this. Abriu. Then his heart stopped working, he's having a cardiac arrest.
Then you do hands only CPR and no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch, lock your fingers together. Palma da mão. Then push down, right on the socket. Altura do coração. Ritmo da música. Coluna. Abaixa, coluna sobe. 5 centímetros. Push hard and fast, about 2 times a second. Right to the beat, staying alive. 100 por minuto. Deixa o tórax voltar. Keep this up till the ambulance arrives. So don't forget, check him over. 999, push hard and fast to staying alive. It works. Hands only CPR. It ain't as hard as it looks. Gente, a orientação deles é massagear no ritmo de Stay Alive. Eles ensinam isso. E esses 2 vídeos foram responsáveis por mudar a mortalidade de parada cardiorrespiratória. Então nós vamos voltar para lá e nós vamos refazer todos os cenários e eu quero que vocês sejam extremamente criteriosos em relação a como abordar inicialmente, como palpar os pulsos e fazer diagnóstico de parada, massagem em relação à frequência e profundidade. O desafio é esse. Vamos lá. Então vamos voltar. Então, extremamente detalhado agora, passo a passo, bem sério. E aí eu vou dando dicas. Tem horas que eu vou congelar e vou dando dicas reais. Então, um homem na academia, 30 anos, estava fazendo uma atividade esportiva, teve um mal súbito e caiu no chão. Ele caiu no chão numa posição meio estranha. A pessoa que estava do lado da esteira vai se dispor a atendê-lo. Valeu. Moço. Sim. Liga pra emergência, por gentileza. Consegue me ajudar a afrouxar a roupa dele e a atualizar ele? Congela. Toda vez que a gente for pedir ajuda, a gente aponta e diz. Você indica a pessoa. Então coisas do tipo, alguém liga, alguém... Não, aponta para a pessoa e fala, você, liga para mim. Descongela, tá valendo. Continua. Congela. Congela. Posição universal de repouso. Membro inferior sempre esticado, um outro dobrado. É que agora, nessa crise convulsiva, ele está meio rígido. Mas em condições habituais, essa mão agora não está mais rígida. Embaixo do pescoço lá. Isso. Deita. Essa é a posição universal de repouso. Então, um paciente que está desacordado, mas com sinais vitais normais, essa é a posição universal. Favorece retorno venoso, o paciente está confortável, não tem risco. Ok? Vamos lá. Então, diagnóstico de parada. A gente chama, ele não responde, ele emite sinais. Tem sinais que está respirando. Tem sinais iminentes que está circulando. Está bem corado, está de olho aberto. Ele não tem uma parada cardiorrespiratória, mas ele está numa posição. Não é a discussão da aula, mas imagine que ele estivesse convulsionando. Está convulsionando de fato. Estou vendo ele convulsionar. Eu tenho que fazer exatamente o que você tinha me dito. Proteger a cabeça para ele não fazer impactos. Não posso pôr a minha mão na boca dele, mas eu posso amordaçá-lo. Eu posso usar um tecido para que ele não morda a língua, principalmente se ele estiver de aparelho, ele não se machuque. Essa é a diferença do caso. Esse é um caso para a gente ver o que não é uma parada cardiorrespiratória, mas para entender como diagnosticar, como abordar e como colocar na posição de repouso. Ok? Tá claro? Alguma dúvida sobre esse caso? Alguma dúvida sobre a posição de repouso? Como rodar em bloco? Volta para a posição, todo tortinho. A primeira, bem torta. Vira a cabeça. Sim, mais de lado. Isso. Não, vira mais o corpo de lado. Como se estivesse todo torto. Isso. Existe alguma forma de eu rodar em bloco de uma forma mais segura? O que é rodar em bloco? Por parte, se apoiar, no caso aqui, nós vamos ter que fazer virar o suporte da cervical e aí tentar movimentar o mínimo possível a estrutura, mas rodando ela por partes. Então nós vamos rodar em bloco o próximo caso.
Obrigado, cenário 1. Cenário 2. É uma mulher de 22 anos, foi vítima de acidente automobilístico, caiu, estava consciente, conversando, toda orientada, aí pode fazer um AS geral. Só vem um pouquinho mais por meio, por favor. E aí ela estava na cena do acidente e caiu. Caiu no chão desacordada. Tá? Ela vai ser abordada, vocês vão ser chamados para ajudar, e num dado momento eu faço congelo. Valendo. Moça! Ela não responde. Você, liga para emergência. Você, me ajuda, por favor? Sim. O que eu faço? O que você está fazendo? Vai falando alto para nós. Então, eu estou tentando achar o pulso. Ela está sem pulso. Ela está sem pulso. Você tentou quanto tempo? 30 segundos. Tá bom. Ela não respira. Ela não respira. Vai rodar em bloco. Parou. Quantas pessoas eu preciso para rodar em bloco? Eu acho que 2. Então vem mais um. Pena. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que proteger no bloco? Cercar. Não se posiciona na cabeça dela. Trava a cabeça. Qual que é o segundo grande grupo muscular ou de peso aí que eu tenho que estabilizar? Isso. Qual que é o terceiro? Isso. Segura a linha com calma, vê se não vai ter nada quebrado. Ela estava de pé conversando. Você vai alinhar. Quem está na cabeça coordena o bloco. Então, cabeça. Coordena. Vamos posicioná-la em 1, em 2, em 3. Aí tem que arrumar o braço. Tá, me explica o que vocês estão fazendo. Você está virando ela retinha para fazer o quê? É pra virar do lado, ela é pra... O que ela tem? Ela tem parada, eu preciso deixar Isso! ela em posição dorsal. Então vamos lá. Coordena você, sozinho agora. Vamos virar ela em 3. 1, 2, 3. Agora, no caso, teria que começar a amassar. Não tô aqui, tem que ser. Congela. Pode levantar, nossa atriz. Fiquem vocês não mexem. Os três na mesma posição. Isso. Retoma. E preste atenção que agora eu vou mexer na parada. Então, até agora está congelado. Como diagnosticar e como rodar em bloco. Vai. Pode continuar. Checando o pulso carotídeo sem pulsação. Parou. Iniciando. Por que você está checando? Porque para ver se ela está em uma parada... Ele já tinha checado? Tinha? Sim. Então ela está em parada. Vai. Eu vou iniciar a manobra. Preciso eleve a cervical dela. Para o melhor fluxo. Isso! Como é que chama essa manobra? Chin lift. Chin lift. Vamos lá. Iniciando a manobra da RCP. 30 compressões por 2 ventilação. Como nós não temos ângulo, não tem nada, vamos só fazer a compressão. Então vai. Então vamos continuar, vamos lá. Detalhes. Coluna certa, braço esticado. Está baixando o tempo certo, mas tem uma coisa. Deixe esse tórax voltar. Isso. Olha o tempo. O tórax abaixa 5 centímetros, o tórax volta 5 centímetros. E o que acontece com quem massageia certo? Cansa rápido. Tem que pedir ajuda. Prepare. Então já posiciona. Não, ali não. Pode selecionar. Deve ser ali. 30. Eu não posso parar, tem você inicia no... Tórax, deixa eu voltar. Abrir esse tórax. Stay alive, stay alive. Stay alive. Opa, calma, devagar. Tórax volta. Stay alive. Deixa o tórax voltar. Stay alive. Mais rápido. Deixa o tórax voltar. Detalhes.
Sempre cuidado, principalmente mulher, para não machucar a mão. Tem que levar bastante dedo. Muito bem. Tá ótimo, segura. Por quanto tempo? Chegar até ela voltar. Chegar ao socorro até ela voltar. Mas como é que eu vou saber se ela volta? Porque ela vai Mas se terminar um minuto dá pra sentir. Quanto tempo? Quando fizer o primeiro ciclo, Faço o ciclo, checo o pulso. Faço o ciclo, checo o pulso. Isso está no documento de vocês. Então vamos rever esse cenário. Primeiro, era uma vítima que eu diagnostiquei a parada, mexi ela em bloco, iniciei a ECP. Iniciei a ECP corretamente, ela cansa, eu sempre tenho que posicionar. Hoje, no hospital, as melhores técnicas, de fato, é você deixar uma escadinha de cada lado, para você fazer a menor interrupção possível. Tá? Frequência do Stay Alive, 5 segundos abaixo, 5 segundos volta. 5 centímetros. Por quê? Porque não adianta eu palpar e pressionar o coração e não permitir o enchimento ventricular. Então eu tenho que permitir o enchimento ventricular para eu massagear. Então é sangue que eu mando, sangue que enche. Sangue que eu mando, sangue que enche. E por que não precisa mais ventilar? Alguém tem alguma ideia? Uma massagem de mantém. Isso. Se eu tiver uma parada agora, metade do meu sangue está oxigenado, porque eu estou respirando. E se sabe que isso é suficiente para manter uma perfusão e não causar a anóxia por pelo menos 15 minutos. Então eu não preciso focar na respiração. Perfeito. Muito bem, palmas para os nossos. Vamos voltar para a mamãe. Mamãe no cenário 3. Muito obrigado, mamãe no cenário 3. Era uma mãe que estava com um bebê de 6 meses, aguardando uma consulta na unidade de saúde. O neném começou a tossir, começou a ficar roxo e a mãe viu que ele estava com uma bolacha. Alguém precisava proteger. Ai, meu Deus do céu, ele não está respirando. Moço, me ajuda. Você sabe se ele estava com alguma coisa Ele na estava mão? comendo uma bolacha. Tava Só um comendo uma pouquinho, bolacha? deixa eu Calma, ver. calma. Eu não consigo visualizar nada. 1, 2, 3, 4, 5. Moço, ele está respirando, moço. Calma, mãe. 2, 3, 4, 5. Então tá bom. Vamos lá, vamos destrinchar isso com calma. Então, primeiro, todas as vezes que eu tenho na reunião, eu tenho uma criança, eu tenho que olhar a cavidade oral, não vejo. É sempre importante você estabilizar bem a cervical, porque é muito móvel, e de fato você tem que tomar cuidado para não pegar o olho, e estar numa posição onde você consiga ter noção do que está caindo na mão e você não está pegando o neném. Só que essa função é principalmente para você estabilizar a cervical. Né? Porque você pode. Manobra está certinha, o ideal é que sempre você tenha uma base para fazer isso, então que você esteja bem ancorado, firme, 45 graus, nessa posição. A pancada tem que ser um pouquinho mais agressiva, sem quebrar a coluna, mas ela tem que ser agressiva. Você tem duas opções de massagem, que foram bem mostradas, ou com as duas pontas do dedo, 1/3 do diâmetro antero-posterior do tórax, ou se alguém estiver estabilizando a cervical, você fazer ela com a ponta do polegar. Essa é outra possibilidade. Tá? Vocês vão ver no texto que eu mandei para vocês, eu acho que ele é só de adulto, né? Que há alguns grupos de peculiaridades. Por exemplo, a forma de ventilar a criança você precisa se preocupar com ventilação, você ventila pegando o nariz e a boca, então de fato se você tiver que fazer uma respiração, vai ter que abranger o nariz e a boca da criança, você sopra com a boca nos dois. Tá? A criança você tem que favorecer a oxigenação, são peculiaridades que não é o objetivo hoje. Tá? O mais importante, tem que ter alguém para acalmar a mãe, isso está bem desenhado no cenário, eles fizeram certinho. Se é uma criança maior, você senta, dobra ela aqui na sua perna e bate aqui, e se é uma criança que já fica de pé, shift.
a manobra de Henry. Tá bom? Aproveitando aqui, só para falar das duas manobras. Chin lift, hiperextensão e elevação da mandíbula. Aqui, tá? Você abre o percurso de via aérea, por isso favorece a entrada. Jaw thrust. Quando a pessoa está com o Glasgow muito baixo, ela está inconsciente, ela perde a rigidez muscular aqui. Então, pondo o dedo aqui atrás, eu consigo jogar a mandíbula para frente. Então, é gel de mandíbula thrust, de tracionar. Então, eu traciono a mandíbula, aqui, ó, põe a mão aqui embaixo, mas a mais comum é essa, chin lift. Tá? Muito bem, cenário 4. O cara do churrasco. Bom, o cara do churrasco estava comendo, engasgou, começou a tossir, pôs as duas mãos no pescoço. Congela. Sinal universal do engasgo. Todo mundo que está engasgado faz isso. Todo mundo. Esse é o sinal universal do engasgo. Põe as mãos no pescoço, tem um estridor, uma força para respirar. Então esse é um sinal universal. Quem já viu uma vez, nunca esquece, é assustador, é agoniante. Então é isso, tá bom? Muito bem. Descongela. Tá. Nossa, só. Congela. Essa posição chata é a mais importante. Pode para mim aqui sem Isso aqui é extremamente importante. Não é de frente, gente. Por quê? Porque quando for gordinho vai amaciar, não tem? Tem que ser aqui, a lateral, a bacia. A bacia dá sustentação. Então é mesmo a perna virada de lado, o que está encontrado é a bacia. E aqui essa posição é importante. Volta de novo, rodando 3 dedos. Ponta do dedo e a mão aqui abraçando. Então, o dedão dobra, essa mão abraça. 45 graus aqui. Vai lá. Isso. Pode parar. Então isso é muito importante. Quantas vezes for necessário até sair. Tá. Digamos que isso seja numa gestante deitada. Vai morrer. Eu faço. E aí? Deita gestante. Como é que faz? Gestante deitada, ah meu Deus! Meu Deus do céu. Bom, antes da gestante deitada, se fosse um adulto deitado, você já entendeu o que é cavalinho. Ok. Mas se é uma gestante deitada, deita gestante. Por favor, alguém tem ideia? Vamos fazer o parto? Não. Cavalinho, certeza. Não. E aí? A massagem habitual. No mesmo lugar da massagem, no tórax. No mesmo lugar. Vai como se fosse massagem. Mas mais no epigástrio? Um pouquinho aqui para baixo, pouca diferença. Mas você foge da barriga. Com certeza você vai fugir da massagem. Você vai vir aqui, ó. Também não adianta, né? Quase no mesmo lugar. Por quê? No final das contas, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a pressão intratorácica para fazer um de baixo para cima. Isso que eu ia perguntar. Faz alguma coisa como se fosse assim ou faz? Você não vai conseguir. Na gestante e no obeso, dificilmente você consegue. Então isso serve para gestante e para obeso. Não dá para fazer cavalinho. Não dá. Você não vai conseguir. A massa, o volume abdominal interfere na posição. Então você vai vir bem no apêndice tifoide e vai fazer como se fosse uma massagem mesmo. A pressão torácica joga para cima. E de pé faz igual. E de pé sempre aqui. Tá? Obrigado, gestante. Só queria mesmo fazer essa deitada para você. Então isso é muito importante, porque, vamos lembrar, a manobra de Henry tem 3 variáveis. Adulto de pé, adulto deitado, gestante obeso. São as 3 variáveis. Lateral até expelir. Isso é muito importante. Em quanto tempo, mais ou menos, alguém engasgado perde a consciência? Vocês têm ideia? Sem oxigênio. Já viram aquela modinha que estava no YouTube há uns tempos atrás? De prender a respiração? Mata-leão? Não, aquelas coisas de adolescente que não tem que fazer, eles estavam na coisa de se enforcar para ver em quanto tempo desmaia. Quanto tempo a pessoa desmaia com falta de oxigênio?
Deixa eu dar um mata-leão aqui. Vou fazer o teste. Quem quer cobaia? Não, gente, é muito rápido. Essa falta de oxigênio é rápida. Então esse engasgo, vale lembrar que o engasgo ele nunca é uma obstrução, na maioria das vezes total, é parcial. Bom, tá no chão, eu abri a boca e eu vi a carne. Sim. Como é que eu faço? Se eu consigo pegar, eu tiro. Eu não tô vendo, mas eu sei que ela tá lá. O que eu faço? Não. Porque se eu for fazer isso, eu empurro. Se eu não vejo... Da mesma forma que se a gente bater, como a maioria das pessoas fazem, também pode acabar descendo e obstruindo mais para baixo e inflamar inteiro. Muito bem. Isso aí. Ok, então vamos para o cenário final agora, que nenhum de vocês participou. Cenário 5. Não ia deixar, não ia dar todas as regras para vocês, né? Bom, muito bem, eu preciso de um homem. Então você estava no clube. Estava com 5 anos, era sábado, não estava esse frio, estava lá no clube, na piscina, aí você foi fazer uma graça e fogou. Fogou e alguém te tirou da piscina e você está de barriga para baixo, afogado. Duas pessoas para socorrer. Quem vem? Vocês eram os amigos que estavam tomando uma do lado e viram que o herói se afogou, tiraram da água e deixaram ele assim. O homem tá azul, vai alguém? Vamos lá. 1 mais 1. Muito bem. Agora vocês vão coordenar o atendimento inteiro. Tá bom? Eu não vou intervir. Inteirinho do começo ao fim. Um homem afogado que acabou de ser tirado da água. 3, 2, 1. Só uma pergunta antes. Ele chegou a bater a cabeça com ele? Nada. Só afogou. Tá. E tudo que. E ali vocês vão atender real. E quando eu ver você fazendo alguma coisa, eu respondo. Tipo assim, não responde. Não tem pulso. Eu falo. Mas eu preciso ver você fazendo para eu falar. Ok? Então, 3, 2, 1. Se precisar de ajuda, a plateia está aqui. Valeu. Moça, vamos focalizar ele. São tudo amigas. E não responde. A gente pode chamar ele como a gente é amigo. Ele não responde. 3. Não responde. Não responde. 1, 2, 3, 4. Você não pode fazer nesse caso a ventilação. Eu vou iniciar a massagem para ver se ele consegue escutar. Eu me dou aqui. Alguém vai salvar eles? Parou, Moça, congela. liga pra emergência. Ah, congela. Você percebeu? Você ia ficar massageando até. Bom. Congelei esse cenário aqui. Saem vocês duas. Pode ficar, o ator fica. Vocês duas levantam. 2 pessoas assumem. Na mesma posição que elas estavam. Nós não vamos fazer rodízios. Bom. Quero que vocês façam novamente o diagnóstico da parada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que ser 10 segundos para cada. Pulsão, pulso largo, tá? Muito bem, não tem pulso. Continua. Não tem pulso. Inicia a massagem. Parou. O que você está fazendo com a cabeça dele? Me conta. Tentando estender. E como é que a gente faz para ele estender? E a outra mão? Na testa. Assim. Isso. É assim que ele estende. Uma na testa ou uma na mandíbula. Porque ele não é vítima de trauma. Tá? A preocupação que eu estou vendo a grande preocupação de vocês em estabilizar a cervical. Isso não tem trauma envolvido. Aí essa parte ele falou, e tipo assim, tudo que aconteceu, ela tava assim, estabiliza a cervical.
Não, ele ficou com Isso, é quando tem uma ameaça ou um risco de trauma. Um paciente que estava normal. Tá? Posiciona a cervical. Isso, certinho. É isso aí. Vamos fazer a massagem. Como é que você faria? Então, vem com o corpo bem mais para frente, perna esticada, 90 graus, alinhado, não precisa massagear. Essa é a posição. Tá? Fica vocês dois, sai ator, deitado. Pode levantar a vítima. Trocando o brinquedinho. Vai. Volta onde vocês estavam. Valeu. Olha o ritmo. Olha o ritmo. Ouve. Estela. Tá em 5 centímetros aí? Tá. Tá não. Pode baixar isso aí. Isso. Isso. Certinho. Braço reto. O que faz força é o ombro. Ó. Stay alive. Vai lá, tá indo bonito. Precisa de ajuda. Ele vai. Opa lá, precisa de ajuda. Vem mais um. Precisa de ajuda. E quanto tempo? Alguém tá contando tempo? Vamos ficar o tempo todo? Tá tranquilo? Até chegar. Não, mas ninguém vai checar pulso? Qual que é o tempo que eu faço? Seria o ciclo, né? Seria o ciclo. Isso, e quanto que é o ciclo? Vocês viram que tá falando aí? Sem compressão. No caso, o ciclo termina em 100. Então vai lá, vamos fazer o ciclo. Posiciona, vai. Quem está massageando, quem vai coordenar isso aí? Quem vai ser a pessoa que conta? Quem tá massageando? Então troca a massagem. Eu sei como. Eu quero que você massageie e conte pra mim. Vamos ver o que você acha. Lá! Massageia e conta. Não? Isso. Quem está na cabeça conta. Quem está massageando só respira. Você não conta. Quem ele conta. Porque massagear gasta muita energia. Então, a gente tem uma regra seguinte: quem está na cabeça coordena a parada. Quem está lá coordena a parada. Ó, precisa de ajuda, ó, liga para não sei quem. Você só se concentra na massagem. Não precisa fazer mais nada. Relógio, você determina, ó, alguém conta 2 minutos para mim. Alguém, entendeu? Quem está na cabeça coordena. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente está discutindo aqui? Como operacionalizar uma parada. Então, tem que ter uma integração entre as pessoas que estão cuidando. De cronometrar, de chamar ajuda, de pedir ajuda, de posicionar, de trocar a massagem na hora que cansar. Normalmente, quem massageia vira herói, não fica cansado, vai querer. E aí a massagem passa a não ser efetiva. Então, não passe mais de um ciclo. Aí o ciclo já troca. Não queira ser herói nessa hora. Peça ajuda, porque já está documentado, já é provado que massagem não efetiva aumenta a mortalidade. Então é melhor trocar. Tá bom? Tá bom. Pode sentar aqui. Então vamos rever tudo que a gente fez. Pode sentar. Então nós discutimos, o objetivo da aula lá atrás era a gente fazer diagnóstico de parada. Em relação ao diagnóstico de uma parada cardíaca. Alguma coisa, alguma dúvida? Alguém resume para mim como é que a gente faz o diagnóstico de uma parada cardíaca? A partir do momento que você não tem mais a pulsação. Por quanto tempo? Dos 10 segundos. Certo. E não tem ausência do movimento respiratório, né? Você não consegue mais sentir. Não respira, não tem pulso. Ou não respira, ou respira de uma maneira ruim, que é o gasping. Vocês já ouviram o termo? Quando você está gaspeando? Então, a respiração agônica. Muito bem, isso é diagnóstico de parada. Massagem cardíaca. Me resumam frequência e números. Vai, me resumam a massagem cardíaca. São centímetros de profundidade do tórax, dá tempo para ele ter o preenchimento da parte ventricular. Uma frequência de torno de 100 por minuto. Boa. Qual que é a dica para fazer essa frequência? Qual que é a dica? A dica é a música. A música. Vamos lá, bata uma música para mim no dedo.
E a mecânica da massagem? Como é que tem que estar o massagista? Então ele tem que estar com as pernas retas, os braços retos e fazer força nos ombros, no caso. Com a palma da mão, sem atingir, no caso, as mamas, para não lesionar. E para também conseguir fazer a profundidade ideal. Antes de eu começar parado, o que é importante eu fazer em relação ao ambiente e as pessoas que estão do lado? Designar quem primeiro checar se é seguro para você e para vocês que estão ao redor. Direcionar para alguém ligar para emergência e alguém para ajudar também. E alguém para passar as triagens. Isso chama cadeia de sobrevida. Perfeito. E minimamente o que eu faço para melhorar a ventilação, já que eu não vou fazer boca a boca? Esses eram os 5 objetivos da aula, para a gente trabalhar essas 5 temáticas. Vocês fizeram as 5 temáticas. Ok? Salva de palmas para vocês. Eu quero destacar algumas mudanças que vocês tiveram do primeiro para o segundo ciclo. Alguém gostaria de falar do que mudou do primeiro para o segundo ciclo? Falem vocês antes. Vocês perceberam alguma mudança? Para mim, na questão da abordagem, da questão de segurança, porque você falou da questão do braço. Não tinha entrado para isso. No segundo ciclo melhorou. O que mais? No nosso caso, de uma forma, né, diferente. Melhorou do primeiro para o segundo ciclo. Eu acho que também a questão da respiração. No primeiro ciclo eu não fiz a hiperextensão e também não notei se ela estava respirando ou não. Então depois eu fiz o segundo ciclo melhorou. Isso. Mais alguma coisa? Vocês realizaram melhor, vocês se posicionaram melhor, a frequência melhorou muito, a profundidade melhorou muito. Isso tem um nome pedagógico. Chama Zona de Desenvolvimento Proximal. É uma teoria de Vygotsky, que diz assim: toda vez que você corrige uma prática com um especialista, você dá salto de qualidade muito rápido. Então você vem, faz uma abordagem, faz uma correção e refaz a abordagem. Esse salto de qualidade ele é muito rápido. Agora imagine vocês fazendo isso toda semana. O salto de qualidade de habilidades é muito rápido. Então isso chama Zona Proximal de Desenvolvimento de Vygotsky. Muito bem. Agora vocês têm então 10 minutinhos para a gente ir para a última atividade que é rápida, tá? Que é o OSCE. Então 10 minutinhos, respirem e a gente se encontra daqui 10 minutinhos lá na sala de novo. Eu só tenho uma dúvida. Pois não. Então deu 1h e 53 minutos desde quando a gente começou até agora. Não deu. A gente começou às 7h35. Então dá até um pouquinho menos. Deu 1 hora com umas paradas provisórias. Os professores de habilidades, eles têm 2 horas, tá? Para fazer essas atribuições de aula, tá? Tranquilo em 2 horas, professor? Agora tranquilo. O professor que já tem mais experiência no primeiro tranquilo, né? Outra dúvida minha, em relação às temáticas que foram aplicadas hoje. Isso são temáticas de uma aula ou são temáticas de uma unidade curricular inteira? E quando a gente pega o semestre inteiro, ele tem aquele conjunto de atividades. Sim. E lá tem 4 oficinas. 3. Então eu tenho que fazer uma oficina estruturada dessa a cada 2 meses. Estruturada. Sim. E as outras são práticas menores que dá para fazer no dia a dia. Tá? Mas os objetivos estão todos desenhados lá. Agora o que a gente vai fazer na segunda parte, nós vamos voltar lá para a sala, eu vou explicar o que é o OSCE e a gente vai fazer o OSCE com eles. E aí o OSCE, um de vocês é o paciente, outro é o aluno, e aí é aferir pressão, pesar e circunferência abdominal. Bem simples, tá bom? Prática de vocês, e isso façam com o maior número de detalhes possíveis, porque os professores vão estar olhando e fazendo um checklist. 10 minutos a gente se encontra lá na sala. Essa aqui. Isso, está escrito mensagem do cenário. Disparador OSCE, aferição de sinais vitais. Então, nós estamos no ambiente discutindo o quê? Como eu avalio se ele sabe fazer uma coisa. Então, existe um grupo de ferramentas que o mundo usa. Por que eu tenho que usar essas ferramentas? Porque elas já têm validades. As ferramentas, elas são essas 6 aqui que tem na tela. O caso longo é o exame prático. Então é um caso completo que eu tenho que fazer, que o aluno faz tudo.
O exame pontual é o que vocês vão fazer, por exemplo, horoscopia. É um exame pontual. Exame clínico estruturado por objetivo, é o que nós vamos treinar hoje. Registro estruturado de exame longo estruturado, que é uma coisa que nesse momento vocês não vão fazer. Vão fazer quando tiver os robôs. E outro que é avaliação por grupo. Então hoje a gente vai discutir essa história do OSCE. Basicamente o que é o OSCE? É quando eu quero avaliar uma habilidade e eu ponho objetivos definidos do que eu vou avaliar no checklist. Em resumo é isso. Qualquer habilidade pode ser avaliada por OSCE, desde as mais simples até as mais complexas. Todos os estudantes, eles fazem as mesmas estações, são avaliados pelos mesmos critérios, numa sequência, e todos no mesmo horário. Então como é que funcionaria? Todos ficariam aqui, e nós iríamos tirar de 3 em 3 para ir lá fazer. Eles fazem e vão embora. Então é um circuito que os daqui não podem ter contato com os que já fizeram, e lá eles fazem. Normalmente a gente trabalha o OSCE em 5 estações. São 5 estações determinadas. Então, por exemplo, aferir pressão, pesar um adulto, pesar uma criança, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura. Cada uma numa estação. E você atrás do espelho com um checklist, com tudo que você considera que é importante o que ele faça naquele momento. Então, o OSCE é para ver se o aluno sabe fazer e não que ele conhece sobre o assunto. Essa é a diferença. A prova que vocês fizeram, ela determina se ele sabe o assunto. A partir de agora, a gente precisa colocar elementos que descrevam se ele sabe fazer. O OSCE sempre começa desse jeito. Que são os alunos perfilados na porta, tá? E a porta com as mensagens, que é esses em verde que eu mostrei lá para vocês. Isso é importante. Como é que eu faço um cenário? Primeiro, eu defino o assunto que eu quero avaliar. Então, por exemplo, se o OSCE é uma massagem cardíaca, uma ressuscitação, eu vou deixar na porta escrito: dentro da sala tem um paciente em parada cardíaca, tem um paciente. Faça o diagnóstico e execute a tarefa. Ele tem que entrar e fazer. E você atrás do espelho fazendo checklist. Não, meu objetivo é que ele faça antropometria pediátrica. Uma plaquinha na porta. Dentro da sala tem um paciente para você fazer antropometria pediátrica. Então é importante no descritivo, isso é o que vai na porta. Tem que estar claro o paciente, o que ele tem que fazer e o tempo que ele tem para executar. Essa mensagem na porta tem que estar muito clara. Isso aqui é para vocês, docentes. O cenário que você está fazendo, o contexto e o que você quer que ele saiba. Após fazer isso, então estamos falando de pressão arterial, que é o que nós vamos simular agora. Eu estou definindo o que é pressão arterial. O cenário é a clínica médica numa unidade de saúde da família. O aluno vai ter na porta um homem de 56 anos, está usando enalapril, atenolol. Você deve realizar todas as ações relacionadas à técnica de aferição de pressão arterial. Seu contexto é a triagem de uma unidade básica de saúde e é o seu primeiro contato com o paciente. E o que eu vou avaliar? Tem que estar muito claro o que tem que ter dentro do cenário. Então a gente explicou que a gente queria uma bandeja, um esfigmo, no caso 3, para escolher qual era melhor, mas a gente pôs um só, um algodão e algo para limpar. E o que eu vou avaliar, eu defino. O que um aluno no segundo semestre tem que saber em relação à aferição de pressão arterial. Eu fiz um descritivo aqui muito detalhado, padrão que a enfermagem faz, muito detalhado, desde se apresentar, explicar, lavar a mão, desinfectar o esteto, detalhadaço. E para cada um desses detalhes eu vou escrever: não se aplica, para ser errado.
não fez, precisa melhorar ou satisfatório. Então, lavou a mão? Não fez. Lavou mais ou menos? Precisa melhorar. Lavou direitinho? Satisfatório. Então, o objetivo de vocês, e agora vocês vão avaliar de fato isso nos alunos, é tentar ler o checklist e verificar quais elementos disso eles conseguem fazer ou não. Nessa lógica. Não fez, fez ou precisa melhorar. Não se aplica. Às vezes, quando você tem um checklist de hipertensão, por exemplo, aqui, esse aqui específico, eu não vou ter lá. Vamos ver um aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Dificilmente você vai conseguir se você não tiver um esteto duplo. Esse é quando você tem um esteto duplo que você está escutando junto. Como você não vai conseguir determinar exatamente o momento com ele, você vai pôr não se aplica. Entendeu? Basicamente isso. Reparem que aqui eu monto do jeito que eu quero. Se eu quero mais rigoroso, menos rigoroso, eu mexo aqui. Essa é a minha ferramenta de avaliação. É o professor que determina o checklist. Isso. Ele pode ser mais simples, ele pode ser menos complexo, ele pode ser menos tempo. Então, a ideia é, eu defino o que eu quero avaliar, eu crio a mensagem, defino os materiais e defino o checklist que eu vou avaliar. Faço isso em 5 cenários, com 5 temáticas e os alunos rodando. Aqui nós vamos trabalhar em 3 temáticas. Tá? Vamos lá avaliar. Vocês podem usar essa folha que está aqui e nós vamos fazer da seguinte forma. O aluno roda, vocês rodam com o aluno, para que vocês avaliem todos os cenários. Tá bom? Então vamos lá. Beleza, aluno? Tá, porque o áudio não está rodando. Tá bom? Não entrem ainda, vou dar o start. Mas vamos três juntos, né? Não, vocês vão separados. Vocês vão seguir os alunos. Vocês vão estar dentro da sala agora. Então vocês entenderam essa posição inicial, né? Então aqui é um hóspedes de aferição de pressão, circunferência abdominal e antropometria. Vocês podem entrar dentro das salas e eu vou dar o start para os alunos entrarem. Entrou na sala, o aluno não pode perguntar nada para vocês. Ele tem que executar o que está ali e vocês fazerem o checklist. Tá bom? Cada um vai acompanhar umas 3 salas. Isso. Esse é o segredo do hóspedes. Daqui, quando der 10 minutos, eu vou falar. Encerrou, eles saem, a gente vai rodar. Quem fez um vai fazer o outro. De forma que todas as duplas passam os 3 e vocês avaliem todos. Esse é o segredo do hóspedes. Todo mundo é avaliado pela mesma tarefa e com a mesma lógica. Vocês conseguem ver que você uniformiza a avaliação? Você tem critério, você tem objetivo. Facilita a avaliação prática. Não é pessoal. O aluno bom é o aluno que fizer o máximo no meu checklist. Muito bem, entrem nas salas. Um lá dentro, uma lá. Eu vou dar start para os alunos. Lá onde? Lá dentro da enfermaria. Pode entrar. Vocês entram. E vocês são neutros no cenário. Tá? Pode ficar neutro no cenário, no cantinho. Você é neutro no cenário. Tá? Qual que é a minha sugestão para você? Ficar cada hora dentro de um cenário. Tá? Ficaria legal. Qual que vai ser o primeiro? Pode ficar um nessa sala, um na outra e depois lá. Tá bom? Nessa, né? Isso. Posso? Licença. Alunos na porta. Posso? Dúvidas em relação ao que está escrito? Eu preciso de uma tomada acessível. Nem sei, eu não Aqui, conhecia nem esse consultório. Senão ele não funciona sem. É 3 pontos? Eu tenho. Tá, 2. Se tu puder. Mas simulação real, fazer real. Fecha a porta. Obrigada. Você vai fazer o papel do... Isso. não Eu sei. acho que é paciente. Porque na porta tá o que o paciente tem, né? Mas não sei. Deixa eu conferir. Deixa eu passar isso aqui pra trás. Não, tranquilo, só vou conferir.
Posso liberar? Então. Hóspedes em 3, 2. Ó, presta atenção na coisa que eu vou falar. Completo. Vocês não conhecem o paciente que está lá dentro, então façam como se fosse real. Tá? 3, 2, 1, vai. Bom dia. Bom dia. Bem, Tudo. preciso verificar esses sinais vitais. Ok. Qual o seu nome? É Maria. Mariana? Uhum. Mariana, eu vi que você sofre de pressão arterial. Uhum. Tomou seu Eu sou medicamento hoje? hipertensa. Tomei, aham. Tomou seus medicamentos hoje? Tomei. Correto? Uhum. Casado, tem filhos? Eu sou casada, aham. Tenho 2 filhos. Uhum. Vem na verdade porque eu preciso renovar minhas receitas. Uhum. Ai, eu não tô me sentindo muito bem hoje, sabe? Na dor de cabeça, assim, eu acho até que... É? Aham, eu vim até aqui, tá um pouco calor também, eu acho que minha pressão também deu uma aumentadinha. Vou pedir pra você tirar a blusa um pouquinho. Não sei se eu abro. Pode ser. Pode ser só essa manga? Pode sim. Sua pressão está 11/6, tá bom? Só aguardar que o doutor já chama você, tá bom? Tá bom. São 10 minutos. E por isso que é bom de posicionar. Quanto tempo ele deu? 3 minutos? 10. Ah, 10. Acabaram aqui também? Uhum. Então vem um pra fora, pra cá, o outro vai pra lá, e ele fica na porta, eles não conversam. Tá? Pra não passar disso. Isso é a prova, né? Hã? Isso quando você estiver falando no OSC mesmo, isso. Porque daí ele fica parado na porta, então aqui a gente vai conseguir fazer 6 ao mesmo tempo. Falou, fica aqui. Ele terminou. Ele sabe que a próxima dele é o 2. Então ele já vai ficar aqui. Nas aulas eu faço aqui, no laboratório.
No dia a dia? Isso. Sim. Vou ensinar. Você pode isso fazer que foi aqui, feito nas você pode exames fazer lá aqui. no cenário de Aí, lá. na Isso prova é livre. eu cobro aqui e lá. Isso. Ou só aqui. Ou só aqui ou só lá, isso é bem livre. Oi, boa noite. Seu João, é isso? Isso. Então, seu João, nós vamos avaliar como é que tá a circunferência abdominal, tá bom? Sim, tudo bem. Pode deitar aqui, por favor? Temos até uma escadinha aqui. Então, tudo bem com o senhor? Tudo bem. É. O senhor mora aqui no bairro? Moro, aham. É casado, tem filho? Vivo. É viúvo? Uhum. E filhos? Tenho 2. 2? Isso. Ah, que legal. Você consegue erguer aqui um pouquinho? Isso, ótimo. Pode relaxar. Tudo jóia. Tá sentindo dor? Não. Não? Tudo bem? Tudo bem, aham. O senhor é hipertenso? Não. Não? Não. Tá certo. Vamos lá, eu vou ajudar a senhora. Isso. Vamos sentar aqui um pouquinho. Eu vou pra calça e embora. Tá bom. Ótimo. Já coletamos seus dados, então a gente vai fazer um cálculozinho, tá? Sim. Mas qualquer coisa a gente vai passar pro senhor. Beleza. Acho que seria isso. Saiu? Não sei. Bebeu 10 minutos, mas não é coisa que leva 10 minutos, né? Muito tempo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, nós vamos ver o peso, tá? Isso. Tranquilo. É difícil tirar uma coisa. Precisa tirar o calçado? Na verdade, tá encaixando aqui o negócio. Sim. Você vai fazer outro vídeo. Ah, com certeza foi só. Acho que não tá alcançando ainda. É, pois é. É, tá faltando. Mas enfim. Acho que vai ter que fazer conta agora. Precisa Sim, tirar o por favor. calçado. Isso. Ah, que lindo. Ok. Olha assim. Acho que é isso, né? Acho que sim. O senhor pode sentar, aguardar? Do POP, procedimento operacional padrão, que é exatamente a base funcional do que vocês fazem no hospital. Olha todos os critérios que eles avaliaram vocês. Esses critérios envolvem segurança do paciente, então lavar a mão, posicionar, conversar, explicar. Olha como é completo esse instrumento. E aí você fala, pô, mas nossa, isso aqui serviria para o curso de enfermagem. Serve. Porque o curso que mais ensina cuidado e segurança do paciente é a enfermagem. Então, na verdade, a base disso aí é um POP, procedimento operacional padrão. Olha o tanto que isso pode contribuir, inclusive, para vocês. Tá? Bom, então vamos revisar o que nós fizemos hoje. A gente pegou
uma temática que foi dada no caderno do curso. Eu pego o caderno do curso, eu tenho todos esses objetivos. Eu pego o caderno do curso, eu tenho uma árvore. E na árvore diz que nesse segundo semestre eu tenho que ter essas oficinas e trabalhar esses princípios. Eu escolhi uma temática, suporte básico de vida. Depois que eu escolhi uma temática, eu respondo 5 perguntas. Qual é a referência principal do assunto? O que o aluno da segunda etapa tem que saber sobre esse assunto? Como eu vou fazer? Como que eu vou articular? E se eu vou enviar o material? Como que eu vou avaliar e como eu componho o plano de aula? Minha referência, BLS. O que o aluno tem que saber? 5 coisas. Definir. Como eu vou fazer? Simulação. Como eu vou fazer? A articulação com os outros objetivos. Tudo isso eu articulei na minha prática. Tudo isso vocês discutiram. Vocês discutiram plano de cuidado, ética, melhor evidência, segurança do paciente, inspeção, exame físico geral, usamos o vídeo. Material. Eu defini e dei para vocês. Como que eu vou avaliar? Através de um OSCE e de questão de múltipla escolha. A partir disso eu compus o plano de aula. O plano de aula é exatamente isso que a gente acabou de ver. O título, o objetivo geral, o objetivo específico, o que eu vou fazer, que ferramenta eu vou usar e como eu organizo. Gente, o plano de aula tem 12 linhas. Isso é o plano de aula. Fui, apresentei o vídeo. Aí nós fizemos um OSCE com 3 cenários sobre práticas que foram ensinadas no primeiro semestre de medicina. Para fazer o OSCE, o que a gente fez? Deixou os alunos na porta com as placas dizendo o que era para fazer em cada cenário. O cenário ele é composto por uma mensagem que vai para o aluno, que descreve o que ele tem que fazer e em qual cenário ele está fazendo isso. Por fim, o tempo que ele tem para fazer isso. Para o professor, o contexto do cenário e o que deve ser aferido. Para o professor, para o técnico, tudo que tem que ter dentro do cenário. Por fim, um checklist de tudo que o professor vai avaliar a partir do que ele ensinou. Então você vai avaliar aquilo que você sabe que ensinou. Dentro de uma qualificação. Não se aplica, não fez, precisa melhorar, é satisfatório. Como eu pego um objetivo, estruturo ele e como eu avalio a partir de um OSCE. Operacionalmente, todos os alunos ficam aqui, eles fazem o circuito de 6 cenários, idealmente são 5, e vão embora. Aqui todo mundo com o celular desligado, conforme eles fazem, eles vão embora, os outros vão entrando no circuito. Você demora 5 minutos por cenário, 5 minutos para 80 alunos, o ideal é que você faça um ciclo, na outra semana você faz outro, ou faz um grupão de manhã, um grupão à tarde, ou faz todo mundo e fica a manhã inteira às 6 horas. É possível. Sempre precisa de 5 pessoas avaliando, uma por cenário, e uma aqui soltando os alunos. Esse é o OSCE. O que é o legal? Acho que no segundo semestre a gente programa um dia para fazer o OSCE. Eu venho. E nesse dia a gente fica junto o dia inteiro fazendo OSCE. O primeiro, para vocês pegarem a mão. Super tranquilo. E vocês perceberam, pelas fichas de avaliação, o tanto que ele é rico. E principalmente o tanto que é criterioso. Eu vou dizer se o aluno faz ou não baseado em critérios definidos. Não tem achismo, não tem proteção. Ou sabe ou não sabe, ou faz ou não faz. Então eu tiro a subjetividade do exame. É quando eu pego um residente e falo, olha, opera esse apêndice ou ele não opera. Tem meio termo. Ou ele salva uma vida ou ele não salva. Então, vai além do saber sobre o assunto, é saber fazer. E fazer. Que é o topo da pirâmide de Miller. Bom, essa é a atividade. Aí agora a gente vai fazer uma rodada de avaliação. Então eu queria saber primeiro dos alunos, como é que foi para vocês participar, o que vocês acharam dessas ferramentas educacionais. Queria ouvir vocês um pouquinho. Achei bastante construtiva essa parte do critério dos cenários. E também enchi
a pressão de pressão, com métricas, certinho. Eu acho que se a gente tivesse uma espécie de avaliação dessa na nossa formação, sairiam profissionais muito mais bem preparados. Porque você acha isso mesmo? Porque assim, então, como tu disse, ou sabe ou não sabe, ou fez ou não fez. Então, eu vou chegar lá na unidade básica ou no hospital, eu não vou conversar com o paciente direito. Tipo, nem me apresento, não falo o que eu vou fazer, não explico, só pego e vou fazendo. É automático. Então, aqui a gente é obrigado a contextualizar até com o paciente. Então, essa é a questão. O que mais? A questão da didática também do ensino contribui muito para a gente como aluno aprendizagem. Uma coisa é você chegar a fazer uma apresentação ali só de PowerPoint, falar. A partir do momento que você coloca para ação ali, faça assim, faça. Me demonstre como você vai fazer esse procedimento se fosse esse caso. A gente vai lá e faz. Aí volta aqui, mostrou a técnica, vai lá, página orientando, fez errado isso, precisa melhorar isso, acertando isso. Isso agrega muito mais conhecimento do que pegar aqui e ler todo esse material. E eu vou ler, eu posso até saber, mas na hora da prática, talvez eu não consiga assimilar. E como é que funciona? Deixa eu aproveitar a sua colocação. Como que você acha que você vai ler esse material agora? Depois do que a gente fez, eu inverti. Primeiro a gente fez a prática, agora você vai ler o material. O que você acha? Com mais clareza, eu vou visualizar isso depois com o passo a passo que a gente fez, vou conseguir fixar melhor os pontos que são colocados dentro da apresentação aqui. Por exemplo, eu vou saber que aqui quando ele falar em compressão em adulto de 5 centímetros, eu vou ter a visualização do que é isso. E vou conseguir assimilar muito. E se a sequência fosse assim? O que nós fizemos, a sua leitura em casa e a prova semana que vem sobre o assunto. Como você se sentiria na prova? Se sentiria mais seguro? Vamos lá, o que mais que eu vou Eu gostei da maneira como é feito, assim, não expõe tanto o aluno, tudo bem, ficou me filmando. Exceção do cavalinho que a gente não tinha combinado. Isso também, essa parte. Não, assim, a questão de não ter tanta plateia, né, na parte do OSCE, assim. Trabalhar em pequenos grupos. Isso. Também mais segurança dos alunos, né? Porque tem uma quantidade de alunos, alguns se sentem. Uma avaliação pessoal, diretiva, sigilosa, respeitosa, ética, ótimo. É que se tiver uma sala com 20 alunos, você tem uma opinião, você não vai expor, porque talvez você esteja falando da abobrinha lá e todo mundo meio zoado. Então, essa questão. Fazendo, né, a prática, eu estou fazendo nervosismo, né? Tem 20 pessoas que olhando, avaliando e tal. Acaba que. Alguém mais de vocês queria acrescentar alguma coisa? Tem uma avaliação que a gente vai ter hoje que é muito importante e que ela não está combinada. Eu quero a tua avaliação. Minha? A sua? De tudo que você viu, o que você achou? Tudo que eu vi? Vem pra frente da câmera para a câmera te ver. Porque uma coisa é profissionais da área da saúde falando. Outra coisa é uma pessoa que de fora, que não estava contextualizada, mas que viu tudo e tem uma opinião. O que você achou? A minha opinião é a seguinte. Eu gostei muito de ver vocês. Gostei muito mesmo. Achei que muitos de vocês, a maioria, na verdade todos, tinham muita noção do que vocês estavam fazendo, né? Dá pra ver que vocês têm experiência, muitos, pelo que eu percebi, ou já são formados, já são técnicos, ou já estão um pouco avançados, né? Como eu estava falando antes, eu sou leiga, eu não entendo nada, né? Mas eu achei interessante, inclusive eu achei extremamente didático, porque eu sou uma pessoa que não tem a formação de vocês, mas eu pude entender o que vocês estavam fazendo, o que vocês estavam realizando e como as atividades que vocês fizeram, a prática, ela foi muito... a prática foi muito prática. Eu escolhi feliz de palavras, mas o que eu quis dizer é que são esses momentos de prática que formam, né, o profissional, que deixam vocês mais completos, que fazem vocês terem mais noção, mais segurança do que vocês estão fazendo, né? Então, se eu, que não tenho a formação de vocês, o background de vocês, já entendi, né, mais ou menos os princípios,
imagino que vocês vão sair daqui profissionais muito completos com esse tipo de avaliação. Isso aí, obrigado. Dai, eu queria ver a sua avaliação. Antes de eu ver os professores. A minha avaliação, eu nunca tinha acompanhado um curso eu não tinha nunca visto como fazer um OSCE, não tinha a mínima ideia de como funcionava. Tinha uma base, pelo pequeno auxílio que eu prestei aos professores de habilidades clínicas na avaliação deles, né? Eu achei muito legal vendo a prática funcionar mesmo, né? E eu concordo com todas as colocações de vocês, porque a mesma vivência que vocês tiveram, como a Helena falou também, eu não sou da área de vocês, mas o entendimento pequenos grupos é muito positivo, para inclusive você ter essas devolutivas ali na hora que você está fazendo, o professor falou, faz assim, né? Tá errado assim, faz assim. Eu achei que na minha área, que eu sou formada em Direito, se a gente tivesse mais júri simulado, se a gente tivesse um escritório que você pudesse receber o teu cliente, o atendimento e tudo isso, eu acho que ia sair um profissional mais completo, com todas as competências possíveis aí. Quero a tua avaliação do ponto de vista de gestão do laboratório. O que você achou? Como que é operacionalizar isso? É tranquilo, não é? Então, por favor. Nós está casado, por favor. Bebê. Então, como a Daya falou, eu também, essa parte da avaliação, a gente tem acompanhado um pouco, como agora, começou as metodologias ativas, agora que os professores começaram a fazer desta forma, a gente vê a diferença que tem. Grupos menores são sempre muito melhores em trabalhar. Eu falo, porque como eu trabalho ali no laboratório, quando você coloca mais de 20 pessoas dentro do laboratório, a aula já não rende. Não adianta querer tapar o sol com a peneira que não dá certo. E assim, a forma como é feita de trazer o aluno, mostrar, fazer, aí deixa ele fazer, não, aqui está errado. Porque realmente, aqui é o lugar onde eles podem errar. Então aqui perguntar o que é demais, e a gente vê que os professores eles estão pegando e eles estão gostando dessa parte assim, de ir lá mostrar como é que faz e deixar o aluno fazer. Opa, não, aqui você precisa melhorar. Então tá muito legal. E assim, falar para os professores que toda essa parte, quando eles vão fazer, eu vou chamar de prova prática, mas não é essa a palavra correta, né? A gente está aqui também para dar o auxílio que seja necessário, como a gente precisa de mais pessoas para estar ajudando a avaliar. Então a gente está ali disponível para auxiliar vocês. Professores, queria ver vocês três. Temos 10 minutos para vocês avaliarem. Acho que foi interessante, porque a gente já fez uma prova mais ou menos nesses moldes, inclusive a pesagem a gente acompanhou, eles fazer, mas assim, deu uma clareza um pouco maior, até para como agilizar. A dúvida que eu fiquei é assim, nós em habilidades somos dois. Como que a gente vai avaliar os 5 cenários? Não, vocês precisam de outros 3. Tá. Com certeza. Cada cenário tem que ter um professor, com certeza. Mas eu tenho que conseguir um outro professor que... Outros 3, mas assim, alguém que avalia aquela habilidade específica. Outros 3, com certeza. Então, vai pôr alguém para avaliar as outras 3 estações, só fazendo checklist. Bom, com o checklist, alguém auxilia, porque isso aí. Lavou a mão. Exatamente. O checklist facilita por isso. Só vai. Exatamente. Gostou? Muito bom. Achei que realmente assim essa parte da prática, porque uma coisa a gente lê as coisas e saber na teoria, né? A formação tradicional, às vezes a gente chega lá no final da faculdade, a gente não fez nada de verdade na prática, né? A gente só estudou e não fez. Eu acho que assim, é um jeito bom de ensinar, do aluno aprender a fazer de verdade. E é aprendizado significativo, né? Porque aquilo que tu faz, tu vai lembrar.
Agora, aquilo que tu só leu na hora de, lá depois, sei lá, quando você lê na frente, tu não vai me lembrar aquilo que tu leu. Agora, se tu fez, ainda mais principalmente, e às vezes até aquilo que tu errou, né? Às vezes aquilo que a gente erra, depois é o que a gente mais lembra. Nunca mais eu vou esquecer de lavar a mão, por exemplo. O que eu acho assim que me chamou a atenção hoje é a questão assim, a parte teórica junto com a parte prática, como agir num atendimento, como ver um paciente. Na minha formação eu fui fazer isso a partir do 4º ano em algumas áreas e depois no 6º ano. E aqui o aluno vai ter a chance já no 1º ano de começar a treinar como que ele vai fazer, se portar, né? Medir pressão a gente aprendeu lá na frente, mas assim, sem toda essa estrutura, como chegar no doente, como chegar no paciente. Eu me lembro dos meus ambulatórios, era um professor, 10 ou 15 alunos dentro de uma salinha desse tamanho e o paciente real, né? Do ambulatório do hospital universitário. Dependendo da sala, ficava no corredor, porque não dava para entrar e ficava na conversa lá fora, nem viu o que acontecia. Então acho que isso aí é uma coisa realmente diferente e positiva. Bom, primeiro eu quero agradecer a generosidade de vocês 7. Vocês foram muito legais com a gente, muito obrigado. Essa integração ela é fundamental, então eu falo, o Iago não está aqui, o Rodolfo não está aqui, mas eu falo seguramente, o curso de medicina do laboratório está à disposição de vocês, tá? Levem essas ideias, até porque o curso de enfermagem vai ter que ser metodologia ativa logo, então eu plantei a sementinha, logo alguém vai falar, plantei a sementinha, muito obrigado, tá? Foi muito importante a participação de vocês, obrigado professores. Os outros precisam saber disso, então na medida do possível compartilhem. A gente filmou exatamente para isso, tá? Sempre é um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente vai programar um grande OSCEs nesse semestre para fazer isso com os 80. Isso. Obrigado, boa noite. Obrigado pela sexta. Nos vemos na próxima vinda.